essa série temática está sendo inspirada a partir da leitura deste livro que eu fiz recentemente. Muitas pessoas aqui da igreja já leram esse livro, recomendaram a leitura desse livro, mas eu vinha protelando por conta de outras leituras e finalmente eu pude lê-lo. E eu pensava assim, bom, eu vou ler com mais uma leitura, mas é provável que esses pecados aí que ele lista aí não estão presentes na minha vida, não, estão na vida dos irmãos da igreja, né? Não é verdade? A gente olha assim e fala, não, os irmãos têm esses pecados aí, mas eu já cheguei num patamar elevado, né? Só que não, né? E quando eu fui lendo, e pela graça de Deus, irmãos, eu fui percebendo que eu luto com alguns desses pecados, eles estão presentes, se não de modo mais sistemático, né? Mas de quando em quando eles me rondam e algumas vezes me passam a rasteira. Eu recomendo a leitura desse livro. Se você puder, penso que vai fazer muito bem a você a leitura desse livro. E eu fui lendo, e quando cheguei no pecado que eu quero compartilhar com vocês hoje, é que eu falei, rapaz, de vez em quando eu sou apanhado aí cometendo esse pecado. Minha esposa às vezes pontua, fala, não, você está assim e tal, mas E foi aí que startou, eu falei, não, eu preciso repartir com a igreja. Mas eu quero ler com vocês a oração da sondagem. A oração da sondagem está lá no Salmo 139, versículo 23 e 24, para a gente dar o nosso pontapé inicial. Porque fazer essa oração aqui tem que ter coragem, tá? Essa oração que o salmista fez, e eu recomendo que a gente, de quando em quando, é preciso fazer essa oração. Nosso tema deste ano, quem aqui se lembra, quem consegue repetir, qual é o tema anual da nossa igreja? Santidade ao Senhor. Não é a pergunta retórica, não. Pode responder todo mundo como no coro. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E Deus, dentre os muitos meios que Ele usa para nos levar à santificação, para o crescimento, maturidade, oração faz parte, os meios de graça como um todo, né? A oração dentre os meios de graça. A palavra de Deus santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O reverendo Robson recentemente compartilhou conosco uma mensagem que abençoou muito o meu coração, em João 17:17. Mas eu quero começar lendo esse texto aqui, para que você tenha coragem de falar, Senhor, se durante essa exposição, se nessa temática está presente alguns desses pecados, me ajude. Quero vencer, quero sair vitorioso, me parecer mais com o Senhor Jesus. Salmo 139, assentado como vocês estão, versículo 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, diz a palavra do Senhor nosso Deus. O pecado da impaciência é o pecado com o qual nós vamos conversar nessa noite. O pecado da impaciência. O escritor desse livro começa contando uma história de um pastor que foi visitar um casal da igreja, já com idade, com um pouco de idade. E ao visitar o casal, o marido que estava lutando contra um câncer terminal, e o pastor foi para consolar este casal, encorajar o casal. E nessa visita pastoral, o casal, depois, ao final da visita, disse para o pastor, pastor, sei lidar com o câncer, mas não com minha natureza pecaminosa. E o casal estava falando exatamente da questão do pecado da impaciência. Todo mundo sabe, pelo menos de ouvir falar, de conhecer alguma história na família ou de gente próximo de você, que lidar com a doença, especialmente com o câncer, é um negócio assim brutal. E um crente que consegue encarar com maturidade e falar assim, eu sei lidar com isso, aprendi a lidar com isso. Deus tem usado essa doença para forjar alguma coisa em mim. Mas
eu percebi que lutar com a minha natureza, especialmente com o pecado da impaciência, tem sido algo muito difícil, muito difícil. Se você tivesse que definir o pecado da impaciência, sem ser daquele modo simplório, como é que você definiria? De repente você, no modo mais simplório, é falta de paciência. Impaciência é falta de paciência. Ok. Se você for no dicionário da língua portuguesa, vai aparecer isso lá. Mas eu, durante o estudo, essa semana especialmente, eu me aventurei a definir a impaciência. Impaciência é um sentimento que se materializa por meio da irritabilidade, que geralmente acontece pela verbalização ou de ação. Vou definir, vou voltar à leitura. A definição: impaciência é um sentimento que se materializa por meio da irritabilidade, que geralmente acontece pela verbalização ou ação. Quando você está impaciente, você costuma dizer umas coisas que revelam que você realmente está fora do normal, do controle. Ou então você empreende ações. É mais comum perceber isso nos pais, né? Quando os pais ficam possessos de impaciência, eles partem para a cabeça, né? E os filhos é que sabem que a coisa, Hoje, gravando mensagem assim, a gente fica pensando, se isso cai aí nas redes sociais, misericórdia, aquela igreja lá tem que... Vamos fazer um manifesto, uma manifestação lá na porta da igreja, porque um dia desse o pastor falou de disciplina lá, ficou uma meia hora falando que tem que bater nos meninos. E agora vem o pastor e fala um negócio, mais um pastor. Vamos para frente daquela igreja lá e vamos acabar com a impaciência daquele povo lá daquela igreja. Pessoa impaciente geralmente são pessoas apressadas. Tem alguém aqui? Talvez a pessoa qualifique você como proativa, né? Fulano é proativo, né? Virtuoso. Apressada, inquieta, agitada. Por isso, uma pessoa impaciente, ou pessoas impacientes, são precipitadas em algumas colocações. Geralmente o impaciente ele é precipitado nas colocações. Faz conclusões rapidamente, depois fica num desespero, num sentimento de culpa terrível, né? Falhei, pequei, né? Quem aqui já tinha escutado sobre pecados intocáveis? A não ser esses últimos dias que nós falamos sobre o livro. Quem conhecia? Eu não conhecia esse negócio, não. Eu já conhecia pecado de estimação, né? Pecado de estimação. Quem aqui já tinha falado? Pecado de estimação. Tem uma irmã ali com uma colinha ali, com um livro ali, não é? Pecado de estimação, mas para mim foi meio que uma novidade, né? Pecados intocáveis. O que são pecados intocáveis? O que são pecados intocáveis? Pecados intocáveis são aqueles pecados que nós toleramos em nós mesmos. Eles estão presentes em nós meio que massageamos, fazemos um certo afago neles, mas quando nós constatamos nos outros, nós somos diligentes em apontar e acusar. Miserável você, hein, rapaz? Você é impaciente, hein? Ô mulher impaciente. Essa criança, desde a tenra idade, já demonstra impaciência. Então, os pecados intocáveis são aqueles que nós toleramos em nós mesmos, ignoramos às vezes, fazemos de conta que eles não estão ali, mas somos diligentes em condenar na vida dos outros. Isso é pecado, ou são pecados intocáveis. Lidar com os nossos pecados intocáveis não é nada fácil. Não é nada fácil lidar com os nossos pecados intocáveis. Admitir que eles existem, que eles estão ali, que de quando em quando nós estamos incorrendo nesses mesmos desvios, nessas mesmas violações da lei de Deus, não é algo fácil de lidar. Nós colocamos uma máscara cristã fora de casa. As pessoas lá no seu trabalho olham para você, olham para mim, quem sabe meu vizinho, indo à padaria, aqui, ali, acolá. A pessoa vai se familiarizando, fala, nossa, que sujeito gente boa, que mulher gente boa, que menino gente boa, esse rapaz, essa moça, esse casal, né? Tão legal ver esse casal no supermercado, de mãos dadas, olha lá, ele dirigindo o carrinho para ela, olha, que bacana, né? E a pessoa não sabe que lá dentro da sua casa, dentro de casa, o nosso verdadeiro caráter se revela. Lá não tem como.
Lá não tem jeito. Lá eles nos conhecem. O reverendo Robson disse isso outro dia aqui, na pregação. E o pecado da impaciência é um pecado que até conseguimos ocultar de algumas pessoas, os de fora. A gente oculta, a gente se esforça, né, ali e meio que transmite aquela aparência, aquela imagem, mas não daqueles que convivem conosco, nossa família. Nossa família sabe. Nossa família sabe. No outro dia nós saímos de um culto muito abençoado aqui na igreja, num domingo à noite. E aí, nesse dia, a Patrícia estava querendo comer pizza. Que não é comum ela falar que depois do culto, às vezes, quase sempre a gente vai para casa, né? Eu estou exaurido e tal. Os meninos saem, José, João, com a mocidade, etc. e tal. Mas nesse dia ela queria, e eu falei, não quero pizza não. Eu acho que eu já comecei mal aí, né? Devia ter, não, vamos comer a pizza. Aí nós fomos num lugar que geralmente a gente não vai. Aí eu vi que o negócio já não estava legal, né? Eu não quero comer pizza e estou indo para um lugar onde geralmente nós não vamos. Cheguei lá, falei o que eu queria comer e deixei ela e o João fazer a escolha deles. Aí já fui logo pegando o que eu queria comer e fui o primeiro a comer. Comi. Estava com fome, né? Com aquele apetite. Foi aquele dia à noite que eu senti que saiu virtude de mim. Então eu estava com fome. Aí o João fez a escolha dele. Ele gosta muito de massa tal, e fez a escolha. Pediu lá um macarrão com molho branco, sei lá, alguma coisa assim. E Patrícia pediu dela. E eu pensei que o do João fosse sair primeiro, não saiu coisa nenhuma. Fosse o segundo lanche, né? Não foi. Aí Patrícia comeu. E aí eu tive que ficar no ambiente. Estava barulho. Estava um calor, estava um movimento grande. E o prato que o João pediu, que eu pensei que sairia em 20 minutos, deve ter levado uns 40 minutos. Incrivelmente, o impaciente não foi Patrícia. Porque ela tinha todos os motivos para estar impaciente, né, raivosa. Eu que estava impaciente. E ela me conhece. E ela foi percebendo. E lá pelas tantas ela falou assim, amor, você quer esperar no carro? Porque ela sabia que eu estava no limite, né, assim, a ponto de cancelar o pedido. E eu acho que uma das coisas que ela percebe é que eu começo a ficar respirando fundo, né? Tentando ganhar um pouco de fôlego para a alma aquietar, contar 1, 2, 3, 4, até 10 e respirar de novo. E ela falou umas 3 vezes, mas eu tinha acabado de ler o livro. Falei, não, eu não posso ser vencido aqui hoje, não. E eu respirei fundo, esperei, aguardei até que o lanche do menino veio. E ele lanchou. E ele lá pelas tantas, o menino também percebeu, nosso papai está... Se assombrar ele aí hoje, vai ficar feio. Tanto é que ele não comeu tudo, falou, vamos levar o resto para casa. Não dá para esconder da família. A família conhece a gente. A família sabe. A família sabe. Esse pecado está sempre rondando o meu coração. Se eu não tomar cuidado, eu o cometo e acabo ferindo pessoas que eu amo e pessoas que me amam. Deficiência auditiva e deficiência de compreensão. O escritor ele fala que a mulher dele fica para morrer com essa questão aqui. A deficiência auditiva, ele está dizendo o seguinte, eu quase sempre ouço. Escuto o que ela está falando. Nem sempre entendo. E aí ele vai dizer que isso causa uma irritabilidade na mulher dele tremenda, né? O que pode causar irritabilidade no outro, talvez... Alguns casais que aqui estão, alguns homens, né? A mulher está falando, amor, e ele, tá. E depois pergunta, e aí, eu falei com você, eu não entendi que era assim, ou que era. E isso gera, e floresce a impaciência, demonstra a impaciência. Algo para nós pensarmos sobre isso. As pessoas que primam por pontualidade tendem a ficar impacientes com as pessoas lentas. Pessoas que são pontuais, não tem aquelas pessoas que são rigorosas? Elas tendem a ficar impacientes com aquelas que são um pouco mais lentas. Não é, Jeane? Tem gente que demora para se arrumar, né, Jeane? Acontece. Elas primam por pontualidade e esse negócio para elas tem muito valor. Tem muita importância. Eu sei que o meu pastor, reverendo Robson, ele é muito pontual com
com essa questão de horário, né? Quando ele chegou aqui, os aniversários, ele chegava meia hora antes do aniversário, né, reverendo? E ele é pontual. Ele é pontual. Ele é pontual. O drama de muitos casais e pais que têm compromisso com o horário. Pontualidade, pais que têm pontualidade, que lidam com o horário, entram numa espécie de drama existencial quando os filhos demoram se aprontar. Quem aqui tem filhos que demoram se aprontar? Tem aqui? Pelo amor de Deus. Né? Todo domingo de manhã, quase todo domingo de manhã, eu escuto um sermão. Minha esposa fala assim, eu quero ver quando eu morrer. Né? Que o João está lá, vamos João, levanta, está na hora de ir para ir. Patrícia gosta de chegar mais cedo, né? Vamos chegar mais cedo, João, quero conversar com as irmãs, quero ver os irmãos antes, porque depois começa o culto, vem a escola dominical, a gente quase não tem tempo. Aí o João, não, eu quero dormir um pouco mais, eu tive uma semana, levantei a semana toda cedo e tal. E ela fala, não, eu não vou lá chamar mais não, agora é você que tem que chamar. Por quê? Porque é importante para ela essa questão da pontualidade e a gente começa a enfrentar esses dramas. E eu vou experimentando ali aos poucos. Agora, sabe o que acontece? As situações citadas, de gente que prima por pontualidade, que gente que lida com os filhos, só são situações para mostrar como que essas coisas florescem. De coisas que não estão distantes de nós. Talvez a sua realidade seja outra, não seja o horário, mas seja uma outra situação que faz com que você fique impaciente. Agora, sabe o que é importante? É importante dizer, porém, que as situações que nós passamos apenas oferecem uma oportunidade para germinar a semente que está ocultada no solo do nosso coração. A gente olha e a gente é diligente em botar a culpa na situação. Aí ele atrasou, demorou se arrumar. Mas, na verdade, o pecado da impaciência não é culpa da situação, não é culpa do outro, não é culpa de ninguém, é o seu coração. É a semente que está aí esperando a oportunidade para ela florescer. Só que na hora a gente não se dá conta e não quer admitir que o problema está aqui com esse espírito que está no processo de santificação. E aí a gente olha para os lados e diz, é ele, é ela, é isso, é aquilo outro. Mas não, é porque o problema é um problema de coração. Todo e qualquer pecado que nós enfrentamos tem a ver com o nosso coração. Tem a ver com o nosso coração. Você pode afirmar, a impaciência não é um dos meus problemas. Você pode até dizer isso. Tenho muitos pecados, pastor. Eu também pensei assim, durante alguns dias até ler o livro e ser lido pelas páginas do livro. Alguma situação repetitiva, porém, já fez com que você ficasse impaciente? Uma coisa que repete hoje, repete amanhã, no primeiro dia você aguenta, mas depois você fala, não dá. E vê algumas situações, talvez você não se identifica com uma, mas vai se identificar com outra. Pais tendem a ficar irritados com a lentidão de filhos pequenos. Quem já passou por isso, quem está passando por isso, sabe que isso pode gerar impaciência. Citei aqui, embora o João não seja pequeno, já é um adolescente, mas a gente às vezes experimenta, e às vezes com crianças. Pais tendem a ficar irritados com filhos adolescentes que demoram a praticar o que foi ensinado. Você fala uma vez e fala assim, já dei o conceito para ele, já foi suficiente, mas aí no outro dia você percebe que precisa falar de novo, precisa falar outra vez. E aliás, isso não só acontece com adolescentes e crianças, né? Acontece com essas crianças crescidas também que estão aqui nessa noite. Não é verdade? Agora, e essa aqui? Motoristas. Motoristas tendem a ficar impacientes no trânsito. Não tem não, né, Adriana? Não tem. E hoje é uma benção ouvir do fumê, né? Ar-condicionado, né? Porque você está ali dentro, ninguém te vê, né? Até que aqui a gente não vê muito os motoristas buzinarem não, né? Mas Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, aí buzina um pouco, né? Aqui até que o povo é mais educado. Mas de quando em quando, dependendo do modo como você entrou, você vê que o camarada está balbuciando algumas coisas lá dentro, você não sabe se ele está dizendo que você é uma bênção ou dizendo que você é um filisteu, né? Medianita, miserável. Não é? O trânsito, eu acho que é um
é um ambiente que faz mais florescer esse tipo de coisa. E a gente tende a fazer o quê? Bota a culpa na circunstância. O camarada tem que trabalhar lá no plano piloto. Aí ele calcula, bom, saindo daqui às 8, 25 minutos, está de boa. Só que ele não imagina que pode chegar ali no zoológico, está tudo truncado, o trânsito está denso naquele dia. E aí se vem alguém, né, aqueles gaiatos, que você está ali atrasado, lutando contra o tempo, aí o gaiato vem e vai apertando e entra e você bota a culpa nele. Não, a culpa é sua que saiu. Um pouco, você calculou mal. Você não previu que situações surgiriam. E aí a sua impaciência floresce. Você fica possesso de impaciência. 2 casos de impaciência. Vamos abrir a Bíblia? 2 casos de impaciência. Para a gente olhar rapidamente. O primeiro está lá no capítulo 32 do livro do Êxodo. Esse tipo de impaciência aqui tanto tem a ver com circunstâncias quanto a ver com o tempo. Esse negócio de esperar não é um negócio muito legal para muita gente, né? Esperar não é muito o nosso forte. Vejam vocês aqui, ó, a impaciência do povo que aguardava Moisés descer do monte. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. O que esse povo está fazendo? Esse povo está sendo conduzido pela impaciência. Não dá mais para esperar Moisés. Moisés está no monte, em comunhão com Deus, recebendo instrução de Deus, a lei de Deus para transmitir o povo, mas o povo é tomado de impaciência. O conceito não aparece aqui, mas você vai perceber que os resultados têm a ver com impaciência. Nós nem mesmo sabemos se ele vai voltar. O fato é que nós não queremos mais esperar. E nós precisamos colocar no lugar do Deus que nos tirou do Egito, deuses tangíveis, Deus visíveis. Deixa eu te dizer uma coisa. Alguns dos nossos piores pecados acontecem por conta da impaciência. A impaciência faz a gente tomar decisão errada, fazer escolhas equivocadas. O povo está fazendo uma escolha. Faz um check-up. Faz uma retrospectiva de alguns dos seus pecados, de algumas das suas escolhas, de algumas das suas decisões que foram resultados da sua impaciência. Você não conseguiu esperar. Jovem, você que está aqui, que precisa tomar decisão, cuidado para não ser vencido pela impaciência. Quando somos vencidos pela impaciência, colocamos no lugar do Senhor Deus, do Deus da nossa redenção, ídolos. Pecamos contra Deus, violamos a lei de Deus. E esse povo faz isso. Olha só o exemplo do juiz Sansão, a impaciência de Sansão diante da persistência de Dalila. Veja aí o capítulo 18 do livro dos Juízes. Fiz menção aí equivocada, Brento? É o 16? 16 o quê? 16, muito obrigado. Vejam aí, que coisa. Quantos aqui estão familiarizados com a história de Sansão, juiz Sansão? Para aqueles que não estão familiarizados, um homem que nasceu por conta de um milagre de Deus, a mãe dele não podia ter filhos, né? Os pais desejavam e de repente Deus levantou o rosto sobre os pais e deu esse homem que foi um homem especial, nazireu, que foi levantado por Deus para defender o povo de Deus, para julgar o povo e promover a obra de Deus. Só que esse camarada ele começa a brincar com o pecado, fazer coisas que a lei proibia de fazer, mas aqui, diante da insistência de uma mulher que quer descobrir o segredo da força dele, olha só o que diz o texto. Versículo de número 16. Importunando-o ela todos os dias, com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele o quê? Uma o quê?
uma impaciência de matar. E aqui a coisa foi para o brejo. A mulher faz uma pergunta uma vez, e ela não desiste, e ela persevera, e ela persiste, conta o teu segredo, e lá pelas tantas ele não conseguiu se conter, ele foi tomado, ficou possesso de impaciência, e ao ficar possesso de impaciência, ele diz o que não se devia dizer, e aí a coisa não terminou legal. Cuidado com a impaciência. Nós somos tendentes, numa geração de cristãos contemporâneos, a classificar que tipo de pecado deve ser combatido, né? Que tipo de pecado deve ser reprovado. Igreja mesmo, ela tem algumas coisas assim que deve ser tratado, mas assim, parece que ela meio que reduziu, restringiu. Se uma menina está namorando com um menino na igreja e de repente, por descuido, por falta de vigilância, de cautela com a santidade, com a castidade, ultrapassa o semáforo e fica grávida, a igreja toda, né, bota o dedo e fala assim, né? E não deve ser tolerado mesmo, não, tem que ser tratado. Mas só que quando chega o pecado de impaciência, aí a gente meio que passa a mão, não, peraí, não. Uma coisa é o que aconteceu com ela, uma coisa é o que aconteceu com ele, né? Esse pecado aí é inadmissível. Mas quando são esses tipos de pecados que o autor está classificando de pecados intocáveis, nós tendemos a meio que massagear e fazer de conta que eles não estão presentes na nossa vida e vamos seguindo. Só que eles precisam ser tratados também. Deus quer que eles sejam também tratados. Duas considerações. Precisamos parar de colocar a culpa na situação. A impaciência é um pecado do coração. Precisamos de parar de colocar a culpa em situação. Sansão não podia chegar e falar assim, mas também essa mulher não parava de buzinar no meu ouvido o tempo todo. Um dia sim, o outro também. Né, Arão lá, mas o povo estava meio que enfurecido, por isso que eu fiz o bezerro de ouro. Não, é coisa do coração. O seu pecado e o meu pecado tem como fonte gestadora o nosso coração. É do coração que procedem os maus desígnios. É do coração. A segunda consideração, tantas vezes o pecado da impaciência é tolerado, mas como qualquer outro pecado, a impaciência é um pecado do qual precisamos nos arrepender. Precisamos nos arrepender. Assim como a gente precisa se arrepender quando conta mentira, quando mente para o outro, quando diz uma palavra, um palavrão que não devia dizer, quando pensa alguma coisa maligna que não se devia pensar, quando pratica alguma obra que não se devia praticar, quando omite determinados deveres que não deveriam ser omitidos, a impaciência também é um pecado que tem que ser confessado. Tem que ser confessado. Eu não sei se esse é um dos seus pecados. Mas eu tive que parar para avaliar e pedir misericórdia a Deus para a minha própria vida. Agora veja só. Na contramão da impaciência, encontramos o ensino bíblico sobre a paciência. Encontramos o ensino bíblico da paciência, sobre a paciência. E eu não vou ler os textos bíblicos, mas veja aí. Ó. O amor é paciente. É o que diz o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Em Efésios 4, versículo 1 e 2, devemos viver de modo paciente. Lá aparece a palavra longânimo. E a ideia de paciência esticada. É como um elástico que você puxa, estica. Longânimo traz a ideia de paciência esticada. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a paciência é fruto do Espírito. Colossenses 3, versículo 12, devemos nos revestir da paciência, longânimo. Deve ser a nossa roupagem, a nossa vestimenta. De modo que a paciência é uma virtude a ser cultivada. Temos que mortificar a impaciência e cultivar a virtude da paciência. Olha o que diz o autor do livro. Pela lógica, podemos afirmar que a impaciência, oposto
da paciência é um pecado que devemos matar em nossa vida. Os puritanos gostavam da linguagem mortificar. Olha só o que ele diz ainda. Embora seja aceitável aos olhos, aos nossos olhos, não é aceitável aos olhos de Deus. Não é aceitável, porque distancia muito do caráter de Deus, de quem Deus é, de como que Deus trata as pessoas, de como que Deus lida com as situações. Como lido? Uma pergunta que nós precisamos responder. Como lido com o pecado da impaciência do outro? Se por um lado a gente está falando que a gente tem que mortificar o pecado da impaciência na nossa própria vida, mas e quando nós deparamos com a impaciência do outro, daquelas pessoas que estão à nossa volta? Como nós lidamos? Primeiro, nós precisamos olhar para aquele que é o modelo da paciência. Precisa olhar para o Senhor Deus. Pense como que Deus lida com você pacientemente, de modo longânimo. Olhe para o modelo, o exemplo, o referencial, para que você tenha paciência para com aqueles que, porventura, se tornam um verdugo na sua alma. A demonstração da impaciência. O que eu faço? O que eu faço quando sou alvo constante da impaciência do outro? E às vezes a gente depara com a impaciência do outro. Primeira coisa, não revide o mal com o mal. Tendência pecaminosa nossa é lidar, reagir com a mesma medida. É como uma pessoa que fala alto com você, sabe? Ela começa falando alto, e aí você também vai aumentando o volume. Não, não é assim que se lida com as coisas. A nossa tendência é essa, mas não é assim que é para ser. Então, não revide o mal com o mal. Segundo, promova o confronto bíblico. Você tem que usar a Bíblia, conhecer a Bíblia. E promover o confronto bíblico não é para tripudiar, não. É a ponte de modo específico a impaciência da pessoa. Olhe para a Bíblia e fala, fulano, esse comportamento, essa atitude, esse jeito, de acordo com a Bíblia. Isso ali quando a temperatura dá uma baixada, né? Porque na hora ali não dá. Aí você tem que tratar. Nós precisamos nos tratar mutuamente como igreja. Falar, fulano, aquele jeito ali que você agiu não é o correto. Você já ouviu falar que tem pessoas que estavam falando a situação certa, mas usando o método inapropriado e perdeu ali? O que ela estava falando era verdade, mas o jeito de falar não era o apropriado. Terceiro, creia que o Deus soberano tem o controle sobre todas as coisas. Deus usa até mesmo o pecado do outro para tratar o seu coração. Às vezes a impaciência do outro, que torna-se uma coisa meio persistente para com você, é Deus também usando aquilo. Deus não perdeu o controle para tratar você. Alguma coisa no nosso coração está sendo tratada. Deus está vendo tudo, Deus está conduzindo tudo e Deus está nos levando para uma dimensão maior, mais elevada. E olha só que beleza. Conclusão. Quanto ao nosso pecado da impaciência, o que a gente faz? Precisamos, primeiro, admitir. A gente só começa a ter vitória sobre os nossos próprios pecados quando a gente admite que, de fato, a gente está incorrendo naquele tipo de pecado. Então, a primeira coisa é admitir. Admita que você, de quando em quando, de vez em vez, está sendo tomado e assaltado pela impaciência. Ao admitir, qual é a segunda coisa que você tem que fazer? Arrepender-se. Arrepender-se. E ao arrepender-se, confessar a Deus. A gente tem que aprender a chegar para Deus e falar com Deus. Às vezes a gente está raivoso. E quando a gente chega para Deus, honestamente, sinceramente, admite, Senhor, eu estou com muita impaciência, estou com raiva, estou irritado. Mas eu sei que isso não agrada o Senhor, isso entristece o teu espírito. Eu quero confessar ao Senhor o meu pecado. Esse pecado é meu, essa situação não é da circunstância, não é culpa do outro, é o meu coração, Senhor, que precisa de avançar em santificação. E, Senhor, me perdoe. Me perdoe, o Senhor Deus perdoa. O Senhor Deus perdoa. E por fim, uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, senão você entra em crise. Precisamos crer que o Senhor Jesus também morreu pelo nosso pecado da impaciência.
Você não pode fazer uma dicotomia, um corte, achar que o Senhor Jesus morreu só para aqueles pecados terríveis, condenados pela sociedade. Todos os pecados. Nós precisamos ter bem assentado no nosso coração a verdade de que quando Cristo gritou na cruz, está consumado, que todo o escrito de dívida que era contra nós, que constava na forma de ordenança, foi cravado na cruz. Quais ele? Todos eles, inclusive o pecado da impaciência. Senão você começa a ficar doente da alma. Você começa a ter insônia quando você percebe que as coisas estão acontecendo com você, mas você acha que não tem solução. Você acha que Deus não tratou severamente também com aquele pecado. Deus tratou severamente também o nosso pecado de impaciência em Cristo. Deus puniu em Cristo. Então você não tem que entrar no desespero. Você não tem que ficar num comodismo e falar, não é assim mesmo. Por outro lado, ao confessar, você precisa ter essa convicção da graça de Deus, do Evangelho de Deus, dizer, Cristo também pagou a minha dívida de modo cabal. E nessa dívida, nesse montante todo, lá estava o meu pecado da impaciência. Ele levou na cruz o pecado da impaciência. Ele foi plenamente satisfeito. Os cravos que penetraram nos punhos do meu Redentor, a coroa de espinho que foi colocada sobre a sua cabeça, o fato dele ter ficado suspenso entre a terra e o céu é uma prova incontestável de que Deus também puniu o nosso pecado da impaciência em Cristo. Então não temos que ficar em crise, nós temos que nos apropriar pela fé da conquista de Cristo na cruz. E descansar nessa verdade. Estou falando de um, mas talvez tem muitos outros pecados que você tem tido insônia, inquietação na alma e no coração, porque você talvez não tem compreendido isso, essa bênção maravilhosa da redenção em Cristo. Porque eu finalizo citando Romanos capítulo 2, versículo 5. E diz assim, o versículo 4. Termina com uma pergunta que diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? A bondade de Deus é estendida sobre nós para nos conduzir ao arrependimento de toda e qualquer situação pecaminosa. Dentre elas, a impaciência. A minha oração é que Deus forge em mim, esculpa em mim e em você a imagem de Cristo, o Redentor, o Salvador, aquele que é a demonstração da paciência de Deus. E para que a gente consiga vencer e mortificar o pecado da impaciência e sermos parecidos com o Senhor Jesus.